O menino, que até ontem brincava sem saber que seria seu último dia de ver os amigos, de dizer à mãe antes de dormir: "Tenho medo do escuro", de fazer a lição de casa, de andar pelas ruelas do morro, aquele trecho do mundo que era todo o seu mundo, mas não o mundo que ele, um dia, almejava fechar com a dupla fresta dos olhos. Era o que a sua mãe dizia, esmagada pelo pranto. Era o que ela contava aos parentes à beira do túmulo, se é que não contava para si mesma na tentativa de se dissuadir da verdade que seu filho, tão novo, se fora definitivamente. Ela o chamava de "o meu menino", no entrecortar dos soluços, no repetir o gesto de secar as lágrimas com o dorso da mão. Ela dizia que o seu menino nascera numa segunda-feira chuvosa, mas podia ter sido num sábado de sol, pouco importava. Ela não lembrava daquele dia senão pelo que aquele dia registrara em seu corpo, o ritmo das contrações, ela pronta para expelir a nova vida que também se preparava para sair de seu ventre. O seu menino nascera em maio. Mas tanto fazia para o mundo, este mundo do qual ele já se despedira, tanto fazia se fosse em outubro, se fosse num dia santo, porque ao mundo pouco importa se mais um homem vem habitá-lo. O mundo está à disposição para que os vivos dele se sirvam, embora esse desfrute seja também a sua própria ruína. No ato de consumir, seja o que for, somos consumidos pelo tempo. O tempo não é voraz nem piedoso, o tempo é indiferente em seu passar. Mas, como um rio, o tempo se suja com o barro de quem nele se banha. O tempo se conspurca em seu próprio fluxo. O tempo é um líquido que, ao deslizar por um corpo, resulta noutro tempo. Ela dizia: "O meu menino nasceu às 2 da manhã. Podia ter sido às 6 da tarde, às 11 da noite, mas sendo às 2 da manhã, esse foi o horário que se fincou na carne da sua consciência. Às 2 da manhã foi quando a história de seu menino, fora de seu ventre, se iniciou." Ela dizia que o seu menino não era diferente de nenhum outro, mas era o seu menino. E, sendo o seu menino, não havia ninguém igual a ele. Ele era o meu menino, e não importa se eu tenho mais 2 filhos. Um filho não substitui o outro, o sofrimento novo não ameniza o antigo. Uma alegria não sufoca uma dor. Pode, quando muito, mascarar a sua face. Uma vida não se paga com outra, nem uma morte aceita substitutos. O meu menino teve de se esforçar, como todos, para se habituar à vida. O meu menino teve de aprender as coisas mais banais. O meu menino, ela dizia, o meu menino aprendeu a sugar os meus mamilos, a acostumar o seu intestino com leite. O meu menino, quantas cólicas ele sentiu, quanta aflição não provou quando os dentes rasgaram a sua gengiva. O meu menino acordava à noite ensopado de urina. O meu menino sujo de fezes, experimentando a acidez das frutas, o gosto insosso das sopas. O meu menino reconhecendo aos poucos o sal e o açúcar, vomitando a bile, regurgitando a carne mal mastigada. O meu menino, ela dizia, como todos, para permanecer aqui, levou no braço as picadas de vacinas e, mesmo assim, juntou no corpo franzino uma coleção de doenças, cachumba, sarampo, catapora. O meu menino aprendeu a ter os bons e os maus sentimentos. O meu menino, para aceitar a vida, se submeteu ao que ela exige, o desejo e a frustração, a tristeza e o contentamento, a coragem e o medo. O meu menino, ela dizia, eu ainda tenho nos ouvidos o seu choro de bebê,
Anos de choro eu tenho guardados, essa música que todos nós, nos primeiros meses de existência, entoamos para os nossos pais. O meu menino, ela dizia, desenhava em seu caderno escolar na calçada de casa quando a bala o encontrou. A bala que poderia ter se metido num muro, ricocheteado nos paralelepípedos, se abrigado no tronco de uma árvore, a bala que veio do revólver de um dos policiais ou de quem perseguiam, a bala ali queimando-o por dentro, e o meu menino sem saber o que se passava, e eu diante do fogo cozinhando feijão, eu cantarolando feliz, enquanto o sol batia na janela, eu toda ignorante, sem imaginar que não estava vivendo um momento de harmonia, que a família logo contabilizaria uma baixa inesperada. A mãe dizia, eles o levaram às pressas para o hospital Miguel Couto, mas o meu menino se foi. A bala despedaçou seu pulmão. O meu menino, ela dizia, com os olhos castanhos comuns, mas para mim tão bonitos, os cabelos encaracolados do pai. O meu menino agora junto ao avô que ele mal conheceu, os dois aí embaixo, meu pai e meu filho. Ela dizia, se eu ainda acreditasse em outra vida, em outro mundo, mas não há nada além do nada da morte. Ela dizia, se eu fosse uma mulher com fé, mesmo se para enganar a mim mesma, talvez eu tivesse esperança de reencontrar o meu menino, mas eu não verei mais o meu menino à mesa, rindo da careta do irmão, eu só posso ter o meu menino em sonhos. Mas os sonhos são tudo que jamais vamos viver. Os sonhos são como bolhas de sabão, mesmo os mais resistentes explodem. Os sonhos são desenhos que o nosso desejo faz para alegrar os nossos olhos. Os sonhos mentem, ela dizia. Eu só posso agora ter o meu menino na memória. Mas a memória vive de falhar. A memória se engana, primeiro sem querer e depois por sobrevivência. A memória subverte os fatos, exagera-os para nos consolar. A memória, antes de nos levar à demência, ela dizia, tenta nos distrair contando uma história que não é a nossa, a verdadeira. O meu menino, ela dizia, o meu menino está agora nessa cova com o avô e em mim, na altura do meu peito. Pode afundar a sua mão aqui, a sua mão me sairá pelas costas. Já não há nada mais que palpite sobre a minha blusa. No lugar do coração, há um vão por onde a vida, daqui em diante, vai me atravessar rumo ao fim. Esse vazio é o corredor por onde a minha dor vai se alargar. Essa cavidade vai arrebentar, está arrebentando o meu futuro. Quanta saudade eu já tenho do meu menino, ela dizia, e para continuar viva, vou ter de me esquecer dele. Vou ter de empurrá-lo para o fundo da inconsciência. Só poderei deixá-lo subir à superfície de vez em quando. Não há como viver se o rosto dele se tornar uma lembrança maior que todas as minhas perdas juntas. Não há como viver se demorar um dia em que, ao longo de todas as suas horas, a imagem dele, como uma bolha de sabão, não explodir de repente em minhas lembranças. Em Terra. Este é um conto do grande João Anzanello Carrascosa, que a gente encontra neste livro Tramas de Meninos, um livro de contos publicado pela editora Alfaguara. Vale a pena ler. Fiquem bem, tenham um excelente fim de semana e até o nosso próximo encontro.